Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começar com uma perguntinha básica aqui, né? Como cada uma está se sentindo, como cada um está sentindo a sua energia vital aqui e agora, como que cada um está conseguindo ocupar o seu lugar, como que cada um está sentindo a disposição de viver, né? E hoje a gente vai falar bastante assim a respeito do fluxo infinito da expansão. Era uma coisa que eu já queria falar. E aí, hoje, mais cedo, quando eu conversei lá com as alunas do grupo de constelação, falei para escreverem como estavam se sentindo, o que estavam passando, o que estavam precisando para a gente trabalhar depois na nossa aula às 8 horas, né? E foi bem interessante que todas as mensagens escritas ali eu consegui observar dentro do assunto de cada uma que eu venho acompanhando, né, conhecendo um tanto de cada uma nesse processo, mesmo dentro do grupo, algumas mais individualizado, outras no grupo mesmo. Eu consegui identificar no fluxo infinito da expansão o pilar que cada uma está. E isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que é infinito mesmo, né? É infinito mesmo esse conhecimento. Algumas relataram assim que eu identifiquei mais no pilar sistêmico, né? Estou com um sintoma, estou me percebendo, ainda estou sofrendo por algumas coisas que eu estou procurando compreender, né? Onde que eu tenho que encontrar a raiz disso. Algumas eu já percebi posicionamento diferente, o segundo pilar. Para quê? Para trazer mais energia vital, porque é o assunto da aula, né? Então, posicionamento, onde eu falava demais, eu fico em silêncio. Eu me isolo um pouco mais, observo mais, para dar mais atenção para mim. Onde eu não me posicionava, eu começo a falar, dar limite para as pessoas, trazer alguns entendimentos, transformar mesmo, posicionar diferente, para ver a transformação, porque não é só achar a raiz. A gente reaver a nossa energia vital, né? A gente estar no nosso lugar. Exige estar procurando as raízes, a partir disso estar se posicionando diferente. Algumas eu já identifiquei dentro das identidades, colocando isso, né? Citando mais assim, como que tá se sentindo frente às pessoas, lugares, né? E outras mais assim, já se sentindo autoridade dentro do ciclo do assunto que estão trabalhando, né? E chegando o momento de, quem sabe, olhar para outras coisas. Então, reforça mais, né, como que esse método vem funcionando para as pessoas, no sentido de não ter fim. Como isso promove uma regulação emocional, uma energia vital, corpo, emoções, a mente, a energia, o próprio sistema nervoso, as coisas sistêmicas, tudo isso influenciando. Porque às vezes a gente pensa assim, vão colocando culpa, né? Não tô muito regulado emocionalmente, começa a sentir cansaço, começa a sentir a energia vital é, sumindo para algum lugar que a gente não sabe onde é, né? E aí a culpa é do cansaço, a culpa é que, não, sei lá, né? Às vezes pode até ser, mas o cansaço tem uma origem. Às vezes as pessoas estão invadindo teu espaço ou tu tá invadindo o espaço das pessoas, isso causa cansaço. Às vezes alguma coisa precisa regular no teu corpo, causa cansaço, se não tá regulado, né? Então tem algumas coisas para a gente conseguir manter a nossa energia vital no nosso lugar que nós precisamos estar atentos a isso, né? E o que que a gente faz aqui no grupo e no grupo de constelação? Autorregulação. Todo momento, autorregulação. Simples. Mostrar como que a energia volta quando a gente sabe o que fazer no momento em que precisa fazer. Porque de que adianta, por exemplo, nós estarmos sempre, né, em terapia, 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 dando atenção para sessões de terapia? Isso é maravilhoso. Mas de que adianta se no momento em que eu tenho que me regular e resolver algo com calma e tranquilidade, eu não consigo usar as ferramentas que eu estou aprendendo?
para resolver as minhas questões. E sejam essas ferramentas que seja o silêncio. Se eu não consigo respeitar um momento que eu preciso me isolar, observar, me respeitar, entendem? Então, assim, a gente ser autorregular, quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Calma, autorregula primeiro. Tem muita gente que acha que tá cansada, né, que não tá com energia. Ah, porque é o campo do outro influenciando, porque é a energia do lugar, porque é a energia do não sei o quê, porque, né? Ou porque se sente fraca por algum motivo. Mas eu vejo assim que às vezes está sujeito, a pessoa está terceirizando algumas responsabilidades, né? Não, não é assim uma. Não é uma falta de força ou uma falta de disposição, simplesmente. É uma falta de estrutura, é uma falta de sustentação, de conseguir se manter no seu lugar. Se colocar no seu lugar com a constelação e da forma que a gente vem trabalhando, é até fácil entender como se colocar no lugar. Agora, se manter e manter a sua própria energia, nem sempre é de barbada. A gente tem que estar se observando o tempo inteiro, a gente tem que ter ferramentas para saber usar, para a gente ter estrutura e sustentação na nossa vida. Tudo que a gente vem trabalhando no grupo lá de protocolos, no grupo de constelação, né? Esse acompanhamento aí do fluxo infinito da expansão, as reflexões que a gente vem trazendo, exercícios, falas sistêmicas, o uso dos óleos essenciais para quem está usando, tudo isso prepara corpo, energia, mente, né? A espiritualidade da pessoa, as emoções mais equilibradas da pessoa para conseguir receber a vida como a vida chega. Porque, gente, vou falar de novo. Vocês já devem ter ouvido de muitas pessoas isso, né? Não vou falar de novo. As pessoas, os lugares, as coisas, o teu passado não vai mudar. Parem de dar murro em ponta de faca, que nem a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Parem de dar cabeçada na parede contra as coisas que as coisas são como são. Tu que precisa encontrar teu eixo, tu que precisa encontrar um jeito de conviver bem com as coisas como elas são. E aquilo que tá na tua alçada e que não tá bom e que pode ser transformado, faça o que precisa ser feito para transformar. Se não pode ser transformado, encontre um jeito de parar de lutar contra coisas que são maiores que tu. Eu não estou aqui dizendo para ninguém se sujeitar a nada, assim. É para a gente observar o que é nosso e o que não é nosso e o que que a gente está criando resistência. Não adianta criar resistência. Isso, se sentir sem energia vital, com pouca energia vital, é estar resistindo a alguma realidade. E isso pode ser sistêmico, isso pode ser assim, algumas situações. Nem sempre nós vamos entender de onde vem, né? Mas a gente pode trazer uma paz, uma tranquilidade, um novo ponto de vista, um alinhamento, não ver as coisas em nós como um sintoma isolado. Da forma que a gente vem trabalhando, é a gente se ver como um todo, todas as partes de nós, todos os nossos corpos, né? Como que é o corpo, o que que o corpo está dizendo, o que que as nossas emoções estão dizendo, o que que os nossos pensamentos estão dizendo, o que que o nosso sistema está trazendo mais latente em nós e como que nós nos organizamos com tudo isso no nosso dia a dia. Como que a gente traz um centramento para viver tudo isso, porque nós somos uma pessoa só. E por quê? Que ainda colocamos energia em tantas coisas, de tantas formas, com tantas expectativas, né? Sabe aquela coisa quando
A gente já vai conviver com alguém sabendo que a coisa é daquele jeito, e daí a gente já fica esperando que a pessoa faça aquilo pra gente se irritar, sabe? Já passaram por isso? Aí quando acontece, é uma história já escrita, né? Vamos agir diferente. Vamos preservar a energia vital. Ninguém vai convencer ninguém de nada. Com palavras, assim, menos ainda. No máximo do máximo, pelo exemplo, pela atitude, pela mudança de posicionamento, que é o que a gente vem trabalhando aqui. E para isso é preciso conhecer um caminho, ter uma orientação. E aqui a gente está falando que vocês trouxeram esses temas para a gente trabalhar, né? De cansaço, de confusão mental, de sobrecarga, de tomar conta das coisas dos outros, né? De não entender o seu lugar. Muitas pessoas responderam isso nos formulários. E por isso que a gente está batendo nessa tecla, né? Cansaço físico, cansaço emocional, saturação mental, confusão mental, até cansaço sistêmico. Se a pessoa já se conhece bem, ela identifica. Não tô sustentando aquilo que é meu, tô no lugar do outro. Cansaço sistêmico, que está sujeito a desregular emoções e desregular o corpo. Aí, claro, gente, a gente usando falas, meditações, respiração, centramento, os óleos essenciais para mexer na química do nosso corpo, porque muitas vezes o cérebro está viciado a pensar do mesmo jeito, criar rótulos e se manter viciado naqueles rótulos que causam irritação, desconforto, né? E não trabalham muito pela harmonia, vamos dizer assim. É algo que a gente não percebe, a gente acha que é até normal, né? Eu me dei conta disso, que o corpo, quimicamente, ele também repete os ciclos. A forma de pensar, se a gente não se perceber, não tiver bem presente e realmente não usar aquilo que a gente sabe na hora, é sujeito a criar uma bola de neve, depois a gente não sabe mais nem o que que é verdade e o que que não é verdade, o que que a gente criou. Tem pessoas que não conseguem entender nem o que a outra pessoa falou. Estafa, né? Então não dá, gente, não dá para continuar vivendo fora do eixo. A gente, cada um precisa encontrar seu eixo, né? Nem tentando dar conta de tudo, nem se eximindo de responsabilidades que são tuas. Não dá. Não dá para cuidar de todo mundo o tempo inteiro e nem esperar que todo mundo cuide de ti. O olhar de quem tu ainda tá esperando, o que tu ainda tá esperando das pessoas. Quando a gente cresce, o adulto, né? Só o adulto pode se dar o que precisa. E quando as coisas não são resolvidas, não são bem sentidas, percebidas e resolvidas, o que que acontece? Somatiza. É como se descesse pro corpo, vamos dizer, né? E aí, sintoma físico. Coisa básica. Levar um susto. O físico sente na hora. O corpo sente na hora. Alguém falar uma coisa que tu não gostou. Aperta o peito, muda a respiração, acelera o batimento cardíaco, dói o estômago. Parece que cria uma bolha. O que que é isso? Emoção que tá dando gatilho para alguma coisa. Como que a gente dissolve isso? No momento em que acontece, saber o que fazer e o que usar de diferente daquilo que tu já tá fazendo. Porque o que tu tá fazendo tá te mantendo no mesmo lugar. E aí algumas pessoas dizem assim: na hora eu não consegui pensar, na hora eu não consegui dizer, na hora que. Deixa uma porta aberta. Deixa uma porta aberta para tu solucionar. Ó, não gostei disso aqui. Só me dá um tempo para eu respirar. Depois eu quero conversar contigo. Te alinha, te alinha. E faz a pessoa entender na hora o que que aconteceu para ti. E no momento em que tu te sentir mais equilibrado, resolve. Mas não segura. Não segura. Porque isso drena a tua energia vital, te tira do teu lugar.
Sabe quando acontece uma coisa e daí depois tu fica assim pensando, vai dormir, né? Deita a cabeça no travesseiro e fica pensando assim: eu devia ter dito aquilo, eu não devia ter dito isso, eu devia ter não sei o quê, eu devia ter não sei o quê, eu devia ter não sei. A gente devia um monte de coisa, né? E eu gosto muito de escrever. Então, quando eu percebo que não tá leve pra mim, eu escrevo, eu leio, às vezes até em mensagem, assim. Já aconteceu de eu pegar, baseado no que eu escrevi, gravar um áudio, para não esquecer de falar nada que eu queria falar. Com respeito, com jeito, com calma, mas com firmeza. E foi eu escrever e gravar o áudio, aquilo saiu de dentro de mim. É como se eu tivesse deixado com a pessoa o que é dela e processado dentro de mim aquilo que é meu, né? Então, assim, a gente poder fazer isso e poder trazer o equilíbrio emocional e fazer isso não é uma coisa demorada, não é uma coisa tão difícil. Mas nós precisamos praticar. Nós não podemos mais ser as teóricas das terapias e da constelação familiar, porque disso o mundo está cheio. Nós não podemos mais ser as que querem convencer todo mundo a constelar, se a gente não está conseguindo se resolver com as coisas. E é simples. E quando a pessoa vê a mudança em nós, a pessoa vai se interessar se ela quiser. Porque tem momentos que a gente está vendo um problema no outro que nem o outro, para ele, nem é um problema, é a vida dele, tá tranquilo. Quantas vezes a gente sofre vendo coisas que os outros estão passando? Ou porque a gente já passou, porque a gente tem medo de passar, ou porque, né? O outro nem tá vendo aquilo como um problema, ele nem quer resolver, só quer reclamar. E o que que a gente vai poder fazer? Nada, nada. Eu tenho me dado conta, assim, e reforçado muito lá no grupo de protocolos também, assim, a importância da palavra. Amanhã eu vou postar um conteúdo muito legal lá, a respeito das palavras, dos pensamentos, dos sentimentos, né? Do que a gente pode fazer para melhorar, para alinhar. Se a palavra está construindo a nossa vida, e a palavra vem da onde? Do que a gente sintoniza? De onde a gente está sintonizado? O que a gente está falando? De quem a gente está falando? Com qual intenção? Que não dá também para a gente não querer que as outras pessoas tenham alguns sentimentos ou falem se a gente está fazendo isso. Então, assim, a peneira começa a afinar, vai ficando mais fina para a gente passar. E dentro do fluxo infinito da expansão, a regulação emocional não é só um blá blá blá, não é só uma coisa de ter força de vontade, é um dos pilares que a gente tem que trabalhar, porque a nossa energia volta para nós quando as coisas estão no lugar. A gente vive em desordem em alguns momentos da nossa vida e é como se partes da nossa energia fossem ficando naquelas desordens. Enquanto a gente não volta lá e retoma e ressignifica e repensa e ressente para poder sentir diferente, olhar embaixo do tapete mesmo, bater a poeira, a nossa energia não volta com integridade. Fica um nó, fica um nó. E volto a dizer, como eu disse na aula passada, o que não tá leve pro teu coração, o que tu sente que não tá no teu lugar, uma coisa de cada vez, busca um jeito de resolver. Busque um jeito de resolver, porque é libertador. É libertador. As outras pessoas envolvidas podem até ter errado, podem ter feito um tanto de coisas, enfim, né? Mas quem mais sofre é quem carrega as coisas. Então a gente pode escolher soltar. Soltar não é esquecer, não é deixar pra lá para não se incomodar. É voltar na situação, trazer um equilíbrio emocional para que quando eu pense e fale naquilo seja só mais um fato que me ensinou e não um gatilho emocional que drena a energia. Tá fazendo sentido para vocês isso? Aí, por quê, né? As pessoas pensam, ah,
As pessoas acham que a gente vai trazendo esse monte de ferramentas para dentro do trabalho, né? Porque, como uma bela geminiana, né? Não gosta de monotonia, vem trazendo um monte de coisa, enchendo de coisa, mas a gente não é isso. É que a gente precisa. Eu preciso de diversas coisas. Tem momento que o meu alinhamento mental, os meus pensamentos, ou apenas trazer uma fala sistêmica, né? Tem momento que não dá conta. A gente precisa de mais coisas. A gente precisa de mais coisas. Tem momento que só focando em outra coisa, realmente fazendo uma meditação, ouvindo uma voz, focando, tirando, porque onde a gente coloca o foco é onde cresce. É onde cresce. Então, assim, pensem dentro de vocês, onde vocês ainda estão deixando essa energia ser drenada. Para que a energia volte, nós precisamos encontrar. É que nem um vazamento, um cano com vazamento, entendem? Pensem que cada uma aqui é um cano. Tem um furo no cano, tá vazando água. Se não encontra o furo, não para o vazamento. A nossa vida é isso. É uma boa comparação. É uma boa comparação, né? Não podemos ficar colocando nossa energia fora por aí. E se isso é todo dia, tu decorar uma fala sistêmica, acordar e falar na hora que tu precisa falar uma frase antes de dormir e falar. Pegar um óleo essencial, gente, tem óleo essencial de R$ 26, né? Não, a gente não faz praticamente nada com R$ 26, né? Carrega na bolsa, usa, usa quando precisa, desequilibrou, pinga uma gotinha na mão, usa, regula a tua fisiologia do teu corpo, te regula. Porque além de tu estar respirando, que já é um alinhamento, a gente lembrar de respirar e se centrar, tu tá trazendo o benefício, né? Tá trazendo a energia. Ou vocês acham que Deus criou esse monte de planta, esse monte de coisa aí à toa? Tudo tem a sua propriedade para nos servir. E a gente precisa aprender a se beneficiar disso. Com responsabilidade sempre, né? Imagine que uma gota de óleo essencial equivale no mínimo a 22 xícaras do chá da planta. Vejam o poder. Aí tem gente que me diz assim, uma gota só, no difusor ou na mão, ou no blend, né? Num blendzinho, numa mistura para fazer. Sim, uma gota só, né? Como é importante a gente ter conhecimento, né? Como é importante. Quanto da planta tem ali em uma gota? Gente, isso é um presente. Tem um amigo meu que é um grande cientista, um grande estudioso, é um médico psiquiatra, hoje mora lá em Florianópolis, ele é carioca, que ele diz assim, os óleos essenciais, eles são a luz do sol materializada, com as propriedades da planta que está sendo usada, né? E o que que a gente precisa? Luz, água para viver, né? Então, assim, a gente se acordar para essas coisas, nada é aleatório. Tudo tem um sentido nessa vida. A gente tá acordada, poder usar esses presentes que estão aqui pra gente. Saber ouvir a intuição, saber ouvir a intuição. Tem a orientação, mas tem a intuição. Tem muitas coisas que eu faço para me regular que eu penso assim, não sei se alguém me ensinou isso, não sei se eu tô sentindo que é para eu fazer isso, não sei. Tem algumas coisas que eu faço, principalmente em casa, né? E não só para o nosso corpo e para nossa autorregulação, mas para a autorregulação do ambiente. A gente poder fazer uma limpeza no ambiente que a gente vive. Tudo isso, né? Então é bastante coisa. É bastante coisa. Tá falhando a voz, Simone. Para mais alguém tá falhando a voz? Ou é só para Simone? Não, não, Adriano. Ué, será que é o meu. Deixa eu ver aqui.
Vejam se melhora quando vira. Botei a câmera em cima do microfone, sei lá eu. Ou o sinal da internet, mas aqui tá parecendo que tá normal. Pode ser. Às vezes é a internet mesmo, né? Tomara que tenha dado para ouvir bem. Uma coisa que eu quero falar para vocês, dentro desse assunto, né, que a gente tá falando, algumas pessoas relataram para mim a dificuldade de colocarem em prática os pilares do método. É, já entenderam como que funciona, com orientação conseguem praticar, né, com uma orientação contínua. Que bom que é a nossa proposta. Mas quando vai para essa parte de ter autonomia, chega na hora e não consegue, né? Então eu pensei assim, o que é que eu podia fazer, né? Tô há 2 semanas pensando nisso e recebendo esses feedbacks também, né? E aí eu pensei assim, ó, a gente fazer uma pequena mentoria de 4 semanas, tá? Por um valor bem em conta, assim, bem legal, para quem quiser entrar, né? Onde eu vou disponibilizar uma aula bem detalhada de cada pilar, mas não a explicação de cada pilar, simplesmente, só a prática de cada pilar. Por exemplo, 5 exercícios para tu praticar o pilar sistêmico. 5 formas de tu se autoconstelar para trabalhar o primeiro pilar. Completamente prático, isso eu ainda não fiz. Então eu pensei, o que que eu posso fazer a mais, né, além de ensinar? Porque eu sei que às vezes da teoria para a gente botar em prática é uma situação, né? A gente conseguir colocar. Eu mesma estou sempre me observando, assim, que não é mole. Posicionamentos. 5 formas de eu aprender a me posicionar diferente em determinadas situações, né? Nas identidades, como me torno autoridade nesses assuntos e cada uma poder escolher um assunto que está mais prioridade agora e fazer esse fluxo nessas 4 semanas, né? A gente disponibilizar essas aulas, né? A gente ter uma aula a partir de que vocês entendam isso, essas práticas. Depois a gente ter uma aula só para tirar dúvida e eu ficar à disposição de vocês também no WhatsApp para tirar dúvida para o que precisar, tá? Aí, para poder fazer assim, legal, né? Eu pensei em ficar acessível também para todo mundo, porque algumas já fizeram o planejamento, já fizeram o oráculo, né? Estão no grupo de constelação, então eu sei que a gente quer sempre mais, a gente quer estar sempre evoluindo, a gente tem que pensar no que é viável também, né? Então eu pensei assim, em fazer 4 aulas de 20 minutos, explicando cada um dos pilares. E que vocês estudem essas 4 aulas de 20 minutos de forma bem prática e venham depois para uma aula só de tirada de dúvida. E aí começamos a colocar em prática. Aí por um mês eu vou acompanhando e vou vendo como é que vocês estão dentro da solução do objetivo que cada uma trouxe. E qual é a prova, né, de que esse método pode funcionar para quem colocar em prática? É o resultado ao final de um mês. Porque quem colocar o passo a passo em prática consegue resolver. Consegue resolver. Resolver não é que as coisas aconteçam do jeito que tu está querendo. Tem gente que chega pra mim e diz assim: quero salvar meu casamento. Eu digo, então não faça constelação. Porque pode ser que tudo melhore e que tu realmente salve, sei lá, né, se é essa a palavra, né? Pode ser que se demonstre algo diferente. Diferente, né? Quero melhorar meu relacionamento. Sim, o teu 50% tu vai poder fazer. Agora tu vai te fortalecer para observar como é que tá os outros 50% da pessoa envolvida. Um exemplo aqui. Trabalho, a mesma coisa. Quero melhorar meu trabalho. Não vai haver uma mudança de todo mundo, do sistema que é maior que tu no teu trabalho. Vai haver uma mudança tua de aceitação, de paz, de entender o que é teu e de continuar, ou de perceber que não é mais no teu trabalho, teu lugar. Então, assim, observem que essa mentoria ela vem para a gente poder praticar e clarear mais, tá?
Quem tiver interesse, converse comigo depois daqui ou depois do grupo de constelação, tá? Eu pensei num valor, assim, bem abaixo de outros cursos que eu já dei por essa entrega, tá? Mas eu acredito que vai ficar bom. Eu pensei 197, tá? Para fazerem assim da forma que vocês estiverem podendo, dá para parcelar no cartão, conversem comigo, né? Às vezes tem umas que dizem, ah, vou pagar em fevereiro, vou pagar em 2 vezes no Pix. Vamos conversar. Todos vocês que estão aqui são próximas, tá? A gente pode fazer do jeito que vocês estiverem podendo fazer. Para as alunas do grupo de constelação, já vem o desconto dos 97 da mensalidade, tá? Então, digamos, vocês vão pagar R$ 100, quem quiser acessar essas aulas, tá? Depois eu tiro mais dúvidas, não vou me prolongar muito aqui para não atrasar a aula do grupo também, tá? Mas vai ser bem interessante e eu acredito que para quem está travado em praticar ou para quem está patinando em um dos pilares é o que vai fazer destravar. E não só para esse tema que vocês trouxerem agora, mas para fazer esse fluxo depois assistindo às aulas para outros temas também. Mas vamos pensar uma coisa de cada vez. Quem fez o oráculo pode pensar no seu oráculo. Onde que está a minha maior dificuldade dentro do meu oráculo? O que que eu preciso resolver agora? Qual é o primeiro passo? Qual é o meu grande objetivo que eu não estou conseguindo ver o que é que eu preciso fazer hoje para chegar nele? Eu só estou olhando e achando impossível. Entendeu? Então, assim, vamos destravar. Vamos destravar. E tem que ser na prática. Não tem outra saída, gente. Que nós podemos ficar aqui assistindo aula há 500 anos. Se nós não botarmos em prática a teoria, nada vai acontecer. A não ser uma saturação de conhecimento onde tu vai começar a ter culpar por não conseguir praticar. Então, assim, para quem pensa também, ah, vou fazer mais uma coisa, ah, vou botar mais dinheiro nisso, vou investir. Gente, eu no ano de 2020, eu investi todo o dinheiro da minha rescisão do meu emprego em curso. E eu penso, graças a Deus, a melhor coisa que eu pude fazer. Que eu podia ter trocado de celular, eu podia ter, olha, ter viajado, podia ter feito qualquer coisa. Guardado esse dinheiro, feito qualquer coisa depois, né? E assim, esse investimento foi o responsável por uma transformação gigantesca na minha vida. Então, isso não tem preço que pague, né? Eu sei que vocês são pessoas que estão aqui, estão dispostas a melhorar. Várias estão investindo em várias coisas, né? Muito bom. Eu preciso destravar, colocar em prática. Sim. Simone, o primeiro passo é a gente ver. Ver é ser livre, né? Ser livre porque eu já estou vendo de outra forma. E aí, o que fazer a partir disso, né? Podemos trabalhar como objetivo algo que está no teu plano, por exemplo, emocional ou financeiro, né? Tá bem, minha gente? Então, eu mando mais informações para vocês hoje à noite, aqui depois da aula, ou amanhã também no grupo, tá? E seguimos, tá? Desejo que vocês estejam gostando dos conteúdos que eu tô postando no grupo. Tem umas coisas que eu tô preferindo postar texto, porque tem coisas que são mais informativas mesmo. A gente precisa entender a base para vocês verem sentido em usar o método, né? Aquele exercício do forte e da coragem. Não lembro, Gi. Ai, tem tanta coisa, menina, que agora eu não me lembro de qual você tá falando. Depois tu me conta. Tá, gente? Vamos seguindo com o grupo, então. Obrigada para quem tá aqui, para quem tá assistindo a gravação. Quem tá assistindo a gravação, converse comigo, tá? Se tiver interesse também, porque eu já tô querendo começar semana que vem, tá? Essa semana eu vou deixar as pessoas se organizarem, pensarem, vou dar uma divulgada boa. Semana que vem já começa a disponibilizar as aulas e a gente já começa a praticar. Beleza? Espero vocês. Grande beijo, gente.